nesse sábado, Israel decidiu manter os bombardeios no país e também fez novas operações por terra. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a dizer que o ataque do Irã terá revide. Quem analisa a guerra no Oriente Médio, aqui conosco nos atendendo, o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, o professor José Niemeyer. Sempre uma honra te receber aqui, professor. Boa noite, bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, Tiago. Um abraço a você, ao Cristiano Vilela e ao assinante da Jovem Pan. Obrigado, professor. Bom, professor, segunda-feira é um dia simbólico, né, em que o conflito vai completar um ano do que nós tivemos da ação do governo de Israel, né, para se vingar em relação ao Hamas nos ataques na faixa de Gaza. De qualquer forma, professor, hoje a guerra tem um outro perfil, um outro cenário, uma guerra muito mais escalada e é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. E agora vem essa ameaça do Irã. De que forma a senhora acha que o Irã, do ponto de vista bélico, poderá responder a Israel de uma certa maneira muito complicada que possa ainda ampliar ainda mais essa situação de tensão na região, professor? Tiago, você colocou bem. Comparado a uma ação contra o Hamas na faixa de Gaza, não era nem contra a Palestina, era contra o Hamas. Agora, uma ação no sul do Líbano muito forte contra o Hezbollah envolve diretamente o Irã. Então, você tem toda a razão. Israel agora olha também para um outro lado, olha para outra direção e tem duas frentes de batalha. Essa segunda frente de batalha ela é muito mais séria, porque envolve diretamente o Irã, também faz com que o governo libanês tenha que se posicionar de alguma maneira, e há pressões também dentro do governo libanês, porque o Líbano está sendo atacado, invadido pelo exército agora de Israel, com operações terrestres. Então, realmente escalou muito com relação à ação anterior de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Professor, vou chamar o Cristiano... Pois não. Vou chamar o Cristiano Vilela, que participa também dessa nossa conversa. Vilela. Professor, boa noite, satisfação revê-lo. Professor, o senhor, na sua avaliação, diante desse novo quadro, desse novo momento que nós estamos vivendo nos conflitos no Oriente Médio, especialmente ao longo desse último ano, com uma série de nuances, agora com uma nova nuance, na sua visão, existe a expectativa ou existe a possibilidade dos Estados Unidos adotarem algum tipo de posicionamento mais duro, mais participativo nesse conflito? Os Estados Unidos estão passando por um processo eleitoral. De que forma isso pode influenciar também, positivo ou negativamente, essa participação? Qual que é a sua análise a respeito disso? Vilela, eu vou te responder fazendo um cenário alternativo. Se hoje Kamala Harris estivesse muito na frente de Trump nas pesquisas, nós teríamos um outro cenário. Como não é isso que está ocorrendo nos Estados Unidos, está muito, muito próxima a diferença entre Trump e Kamala Harris, o eleitorado norte-americano está sendo influenciado diretamente pelo conflito, pela hipótese de guerra e mesmo guerra no Oriente Médio. E por isso que o presidente Biden está muito preocupado, como aquele que trabalha pela candidatura de Kamala, assim pressuponho, né? Ele tenta, de todo modo, fazer com que o conflito não escale mais ainda, e que tenha, por exemplo, uma guerra aérea entre Força Aérea Iraniana, Força Aérea Israelense, né? E os Estados Unidos dando suporte logístico para os seus porta-aviões, que já estão deslocados há muito tempo para aquela região, dando suporte à Força Aérea Israelense. Se isso acontecer, o eleitor indeciso nos Estados Unidos, me parece, pode votar em Trump, porque Trump tem uma agenda já colocada de isolacionismo do ponto de vista da política internacional, né? E também nos assuntos de segurança internacional. Trump, por exemplo, questiona muito a participação dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN, dizendo que os Estados Unidos deveriam diminuir suas responsabilidades na OTAN, inclusive financeiras e logísticas, né? E mesmo estratégicas. Então, o eleitor norte-americano pode, mesmo o eleitor médio, que não conhece muito política externa, mas ouve falar, escuta nas discussões, ele pode ouvir o seguinte: se Trump vencer, os Estados Unidos terão uma postura mais isolacionista. E assim os Estados Unidos não vão ter que policiar, se intrometer tanto em conflitos e guerras numa perspectiva do sistema internacional contemporâneo. E isso faz com que o eleitor norte-americano possa até escolher Trump, porque prefere uma postura assim, porque o eleitor norte-americano, principalmente o eleitor médio, não gosta de ver soldados voltando mortos de guerra,
não gosta de ter a parte da previdência social dos militares questionada, né? Então, tudo isso afeta as famílias nos Estados Unidos. A questão do militar na sociedade norte-americana é muito, muito séria e muito, muito profunda dentro da história da sociedade norte-americana. Então, o eleitor médio nos Estados Unidos pode sim fazer um cálculo de preferir Trump, sendo que Trump passa essa imagem de uma agenda isolacionista com relação à segurança internacional, ou mais isolacionista. E Trump também gosta de colocar sempre que tem uma conversa próxima com o líder norte-coreano, com o líder, com Putin, com Xi, o líder chinês. Ele gosta de sempre colocar essa possibilidade que ele tem uma conversa meio que próxima com esses líderes. Já os democratas têm uma preocupação muito grande com o Oriente Médio, até porque os democratas também são apoiados muitas vezes por grupos israelenses dentro dos Estados Unidos. Então, os democratas têm que talvez dar uma resposta mais afirmativa com relação à política externa e com relação ao Oriente Médio. Então, isso pode influenciar, sim, os resultados de 5 de novembro próximo nos Estados Unidos. Professor Niemeyer, eu queria perguntar o seguinte sobre a ONU, né? Toda vez que há um conflito, a gente faz essa reflexão sobre a força da ONU atualmente. Foi assim na guerra da Ucrânia, no começo dessa guerra no Oriente Médio, desse agravamento da situação, e agora, nessa semana, de novo, temos esse debate sobre o papel da ONU em relação a tentar evitar ou fazer parte dessa diplomacia para que a paz seja atingida, o que sempre é muito difícil. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, foi a ONU que não se atualizou ou o mundo mudou muito e um organismo como a ONU não tem mais capacidade como fez num outro contexto histórico, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial? Bem colocado, Thiago, já me ajuda na sua pergunta. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, 47 anos de Guerra Fria, foi uma guerra entre estados formais, soberanos e independentes, né? Tanto a primeira como a segunda, como todos os 47 anos de Guerra Fria, duas potências, dois estados, né? Formalmente constituídos, União Soviética e seus aliados, Estados Unidos e seus aliados, sempre estados, né, envolvidos, não grupos específicos, mas estados, eles foram à guerra, né? Tanto na primeira, segunda e Guerra Fria. No século XXI, houve uma novidade, a partir de 11 de setembro de 2001, quando você tem um agente, que nós chamamos de grupo terrorista, no caso a Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2021, que ataca Nova York e Washington, você tem uma novidade na guerra, né? Na dinâmica da guerra. É um grupo sem face. Pode até ser financiado por estados soberanos e independentes, formalmente constituídos, mas são grupos sem face. Como também é um grupo sem face, o Hamas tem liderança, tem estrutura, mas não é um Estado. É um grupo que diz representar a faixa de Gaza, inclusive questionado pela própria Palestina, aqueles que administram a Cisjordânia, pelo Fatah, né? Que seria a autoridade máxima na Palestina, no olhar mais assim das nações, né? E também o Hezbollah, que é financiado pelo Irã. Então, essa é uma mudança, Tiago e Cristiano, na lógica da guerra. Você tem um grupo, uma facção, que não tem território definido e que muitas vezes se coloca como administrador de parte de um Estado, que é uma outra coisa muito também fora dos quadros, né? Um grupo terrorista não pode administrar um Estado soberano e independente. Quem administra um Estado soberano e independente, até que me prove ao contrário, é um governo constituído naquele território, naquele Estado. Então, essa é uma novidade da guerra, é isso que está acontecendo hoje. É mais difícil ainda você conseguir diminuir a potência de conflito de guerra, porque você não tem uma ordem racional legal constituída a partir do Estado. Você tem que o Estado pode ir à guerra, é direito internacional o Estado ir à guerra. Mas quando você tem um grupo terrorista que se diz representar parte deste Estado, no caso do Hezbollah, do Hamas, você tem uma complicação no cenário, né? Professor José Niemeyer, que é do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado sempre, professor, pela sua atenção. Bom fim de semana e bom voto nesse domingo. Um abraço. Um bom voto a você, Tiago, ao Cristiano, a todos os eleitores do Brasil e um abraço também ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado.